Boa noite. Em grande expediente, o vereador Márcio Patucci fala da reforma tributária. Que ela é a mãe das reformas. Por quê? Hoje nós temos um sistema tributário bastante complexo, um sistema que tributa essencialmente a produção, os bens de consumo. Inaugurado o primeiro cemitério da região para animais de estimação. Aquilo que a gente ama ou quem a gente ama, no momento que a gente perde, aquilo nos dói. Então dá uma dignidade para aquele animalzinho que ele passou provavelmente a vida toda ao nosso lado. Era algo necessário em Passo Fundo. Secretário Estadual de Governança e Gestão Estratégica visita o Legislativo Passofundense. Foi discutir não só questões de políticas de Estado, como a questões de infraestrutura. A questão de PPPs, concessões estão sob a tutela da secretaria que eu estou à frente. Depois da reforma da Previdência, a revisão tributária deve ser a próxima pauta do Congresso Nacional. Por isso, na Câmara de Vereadores de Passo Fundo, Márcio Patucci utilizou seu tempo regimental do grande expediente para falar sobre o assunto. O pagamento de impostos é um assunto que preocupa quase todo brasileiro. A reclamação da grande maioria é que o valor pago, seja por empresas ou pessoas físicas, é exagerado. Por isso, o vereador Márcio Patucci, que também é professor de Direito Tributário, defende a reforma como condição indispensável para a retomada do poder de compra da população. O tema da reforma tributária é um tema bastante complexo, mas é uma das propostas de discussão no país, das reformas que são necessárias para que o país ele possa voltar a níveis de desenvolvimento, que o PIB ele cresça de forma considerável e que nós possamos, de certa forma, receber investimentos internos e externos para que não só o desemprego que está em longa escala ali possa ser reduzido, mas que também a economia do país ela destrave. E claro que a reforma tributária, eu tenho dito, quando posso falar sobre ela, que ela é a mãe das reformas. Por quê? Hoje nós temos um sistema tributário bastante complexo, um sistema que tributa essencialmente a produção, os bens de consumo e que, se comparada aos países da OCDE, como alguns países da Europa, Estados Unidos, a gente vê que há uma diminuta contribuição, ou melhor dizendo, tributação sobre patrimônio e renda. E as duas propostas hoje que já estão tramitando no Congresso Nacional, a PEC 45/2019, de autoria do deputado federal Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, e a PEC 110/2019, de autoria do presidente do Senado, senhor Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, ambas trabalham justamente nesse sentido, desonerar, de certa forma, a produção e os bens de consumo e você equilibrar toda essa carga tributária, ou melhor, toda a arrecadação sobre o patrimônio e renda. Uma das propostas da reforma é a diminuição do número de tributos e a criação de um imposto único sobre bens e serviços. O vereador Patucci defende. Isso quer dizer o quê? Que essencialmente o país está tendo essa preocupação de fazer com que os produtos que são consumidos pela grande classe consumidora, famílias de classe média e de baixa renda, tornando, de certa forma, mais baratos, fazendo com que a produção brasileira retome seus níveis de desenvolvimento e que toda aquela consequência, ou melhor, a boa consequência, a geração de empregos e mais renda, ele acabe acontecendo. Claro, hoje, por exemplo, você não tem como admitir que mais de 50% do valor final do litro da gasolina é tributo, é imposto, é ICMS, é PIS, COFINS. Então vejam que essa lógica ela está sendo colocada em cima da mesa, haverá sim uma redistribuição em relação a essas espécies tributárias, na medida em que é um excelente momento para o país enfrentar isso. As potências, os países desenvolvidos que ao seu tempo fizeram isso, tiveram um crescimento econômico fabuloso.
Ele afirma que a reforma não diminuiria a carga tributária, mas sim tornaria as taxas mais dinâmicas, fazendo com que a desoneração do consumidor fomente a economia. Só para a gente ter uma comparação. Quando alguns governos, de forma errada, aumentam a tributação, aumentam alíquotas, né, cobrando mais, há um desenvolvimento aí que é chamado a curva de Laffer, onde diz que quanto mais se tributa, menos se arrecada nos bens de consumo, porque as pessoas deixam de consumir, deixam de comprar, a indústria deixa de produzir e, consequentemente, o Estado deixa de arrecadar. Então, quanto mais barato, ou seja, quanto mais acessível esses bens, né, forem disponibilizados à população, mais ela vai comprar, mais poder aquisitivo ela vai ter e, consequentemente, mais a indústria, né, o mercado produtor aí, ele vai se desenvolver. A níveis gerais, a tributação média sobre o produto interno bruto do Brasil gira em torno de 34%, 35%. Isso faz com que, ao final de cada ano, a gente tenha uma arrecadação aproximada de 2 trilhões de reais. Isso não quer dizer que nós vamos reduzir esses 34%, 35%, porque a máquina pública já se acostumou e precisa desse recurso para se manter. Mas, vale lembrar que a alteração da tributação, por exemplo, né, sobre patrimônio e renda, que hoje nós temos alguns redutores em relação à tributação, isso possa ser diferenciado, na medida em que a previsão de arrecadação se concentrará mais sobre patrimônio e renda e será menor sobre esses bens de consumo, e que daí sim nós equilibraríamos, né, todo esse contingente de arrecadação que é necessário para fazer com que o país, então, se mantenha. Patucci ainda destaca a importância de diminuir a concentração de impostos em Brasília e, em contrapartida, aumentar a distribuição aos municípios. Hoje, essencialmente, 67%, 68% do que é arrecadado fica com a União, 20 e poucos por cento, né, ficam com os estados e apenas de 12% a 13% ficam com os municípios. E o prefeito aqui, obviamente, tem a maior demanda, né, as questões de saúde, educação, assistência social, sempre batendo a porta da prefeitura. Porém, essas duas reformas que estão tramitando, tanto a PEC 45 quanto a PEC 110, elas não interferem na questão do Pacto Federativo, mas já há movimentos de prefeitos, de governadores, para que, se aprovada essa reforma, nós tenhamos sim uma redistribuição mais equilibrada, mais justa aos governadores e aos prefeitos, fazendo com que nós tenhamos, de fato, né, menos Brasília e mais Brasil. Uma reforma tributária solidária que não esqueça o Estado social. Somos um país de pobres, há desigualdades, há desempregos, há violência, isso tudo tem que ser, obviamente, que controlado e enfrentado. E só se faz política pública, muitas vezes, quando se tem dinheiro. Então, aquele discurso que vamos reduzir a carga tributária, né, num sentido geral, isso não cola. O que cola é nós mudarmos a redução, tirando da produção e jogando lá para o patrimônio e renda. Funcionando há 8 anos junto ao Hospital Municipal, o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência, o SAMU, se prepara para ir para uma nova sede, localizada na Rua Lava Pés. A iniciativa traz melhorias de estrutura e trabalho para os servidores, em uma área com pátio e pavilhão para as ambulâncias. Agora o Jornal da Câmara faz um rápido intervalo e no segundo bloco traz outras informações do Parlamento Municipal.
O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Você sabia que Passo Fundo já conta com um espaço especial para o sepultamento de animais? Isso mesmo, a iniciativa é de um cemitério particular e foi apresentada durante sessão plenária. O projeto, denominado Memorial Pet Veracruz, oferece serviços especializados para a despedida do seu companheiro de estimação. O local tem 30 jazigos na área externa prontos para o sepultamento e ainda dispõe de uma parceria com um crematório licenciado no estado. O vereador Luiz Miguel Chais apresentou a novidade na tribuna da Câmara e parabenizou o empresário pela sensível iniciativa. Gostaria de cumprimentar o empresário Felipe Badotti, filho, não canso de dizer, do saudoso e meu amigo Dr. Badotti, que em 2005, juntamente com o empresário Jorge Brol, inauguraram aqui em Passo Fundo essa referência para nós, uma hora triste, mas também um lugar aconchegante, que é o Memorial da Paz. E agora nós temos aqui em Passo Fundo, junto ao memorial, o primeiro memorial PET do norte do estado. Isso quer dizer que os nossos bichinhos terão um lugar adequado para serem lembrados para a eternidade, ou seja, a colocação dos seus restos mortais ou até mesmo no que diz respeito à cremação. Mas eu quero dizer a importância desse primeiro Memorial Pet, e eu copiei uma frase muito bonita dita pelo Felipe no dia da inauguração, que diz o seguinte, que o luto ele não vem da espécie e nem de um parentesco, o luto vem do amor. Então, muito importante isso aí. Quero deixar aqui o meu agradecimento em nome da comunidade de Passo Fundo, através do Poder Legislativo, dos 21 vereadores, aos 27 funcionários que trabalham hoje no Memorial da Paz e trazem para nós essa inovação. E eu me sinto muito orgulhoso de ser de Passo Fundo, ser amigo da família Badotti e hoje dizer que temos em Passo Fundo o primeiro Memorial Pet do norte do estado. Após 15 anos que o memorial abriu em Passo Fundo, nós notamos que sempre a população nos pedia e os pets, e os pets, e os pets. E vendo que a população tem a total razão, e porque o pet ele vem do amor, digamos. E não é uma questão do parentesco ou de espécie, etc. Aquilo que a gente ama, ou quem a gente ama, no momento que a gente perde, aquilo nos dói. Então dá uma dignidade para aquele animalzinho que ele passou provavelmente a vida toda ao nosso lado, nos fazendo companhia e nos amando e recebendo o nosso amor de volta, era algo necessário em Passo Fundo. Ouvindo a população, nós resolvemos abrir então o cemitério e fizemos também o serviço de cremação PET. Como que está sendo a procura aí nos primeiros dias já? A procura está surpreendendo positivamente. É impressionante como tem gente que tem o animalzinho falecendo, que são pessoas que amam seus animais e que eles querem dar um fim digno ao animal. E acaba sendo a única possibilidade através do memorial, ou a cremação, ou através de um sepultamento. Quem quiser mais informações, faz como? Ligue para o memorial 3311-6266 ou entre no site memorialveracruz.com.br. E o secretário estadual de Governança e Gestão Estratégica esteve em Passo Fundo. Cláudio Gastal visitou a Câmara de Vereadores através do gabinete de Pedro Danelli. Na oportunidade, ele dialogou sobre projetos importantes para a infraestrutura do Rio Grande do Sul.
um prazer ser recebido pelo Pedro, vereador aqui dessa região, com uma história longa em Passo Fundo. E a minha intenção nesse trajeto que veio de Vila Maria, Passo Fundo e agora estou indo para Tapejara, foi discutir não só questões de políticas de Estado, como a questões de infraestrutura. A questão de PPPs, concessões estão sob a tutela da secretaria que eu estou à frente, então nós temos a concessão da 324, que é um processo que tem sido debatido. Estive numa audiência pública aqui há 2 meses atrás, discutindo essa concessão, e agora estou indo a Tapejara para fazer uma discussão sobre uma lei, uma possibilidade de trabalhar uma legislação de incentivo à infraestrutura com o subsídio do ICMS das empresas. É um projeto de lei que tem pelo deputado Erlano Polo e também pelo Turra, e o governo do estado quer estar junto para discutir alternativas para que a gente possa investir em infraestrutura. O governador Eduardo Leite colocou como desafio que o aumento da competitividade do estado do Rio Grande do Sul passa por 3 eixos. Um é a questão tributária, que nós temos trabalhado, ou seja, nós tivemos a manutenção da majoração do ICMS por 2 anos, isso sinalizando que daqui a 2 anos nós queremos baixar o ICMS e buscar uma nova matriz tarifária. O segundo eixo é a questão da desburocratização, ambiente de negócio, que está sob a minha tutela, e nós devemos lançar dia 5 de agosto o projeto estadual de desburocratização. E o terceiro é essa questão da logística. O estado do Rio Grande do Sul tem um custo de logística ao redor de 18% a 20% do PIB. É um dos mais altos do país, e digo de quem estava até o ano passado em 19 estados brasileiros. Nós temos que diminuir esse custo de logística, e isso deve ser feito através de parcerias, concessões e toda uma parceria com o setor privado. Eu sempre digo que quando a gente pensa em logística, de cada real que o empresário, que o produtor tem, ele está perdendo 20 centavos em logística. Isso é muito caro para um estado que quer ser competitivo como o Rio Grande do Sul. Então nós queremos avançar muito no processo de concessões de PPPs, como é o exemplo da 324, da 287, mas também de toda a malha viária da IGR que vai ser concedida à iniciativa privada. Agora vamos conferir um trecho do programa que vai ao ar logo após a exibição da sessão plenária. No Câmara Esporte desta noite, eu recebo a atleta de hóquei sobre patins, Ana Karina. Faz 1 ano, uns 3 meses mais ou menos, que eu conheci o hóquei aqui no Rio Grande do Sul. Já tinha um conhecimento da modalidade, mas nunca tive a possibilidade de praticar. Nesse ano passado, eu conheci uma escola que tinha aqui em Passo Fundo. Hoje, infelizmente, ela não está mais vigente. Onde eu consegui fazer esse apanhado de técnica, e hoje eu também posso ser professora justamente por causa disso, junto com o treinador, que foi o nosso treinador da competição que eu participei agora recentemente. Infelizmente, hoje essa equipe não existe mais, porém eu estou dando continuidade com os alunos que estavam na outra escola. Então hoje a gente é um time independente, estamos correndo atrás de legalizar a equipe para formar uma nova escolinha. Tem seus trâmites, né, que demoram um pouquinho, mas a gente está alocando um espaço de uma outra escola de patinação artística para poder praticar, onde já tem a estrutura específica que a gente precisa. E o Jornal da Câmara desta segunda-feira termina aqui. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.